Eu sou a Rosana Rocha, sou agricultora, agroecologista, tenho 28 anos. Então eu sou Diego Oliveira, 33 anos, camponês, a gente vive aqui nesse espaço fazendo agroecologia, junto com nós 4 aqui, junto com o Pedro e o Ernesto, né Pedro? É. E como é que é teu nome? Diz teu nome? Como é que é teu nome? É a Maria Flor? Sim. Após essa nossa apresentação com a dupla, agora estão brincando e a gente vai seguir contando um pouco da nossa experiência aqui, né? Um pouco do que a gente escreveu no material escrito, né? No texto. Contando um pouco do que nós vivemos nesses últimos 6 anos aqui. E aqui aonde, né? Aqui a gente está em Cachoeira do Sul, ou melhor, assim, estamos no Bosque, que é uma localidade, um distrito de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul fica na região central do estado. Se pegar o mapa do Rio Grande do Sul, colocar o dedo bem no meio, ali é Cachoeira do Sul. Um município que é cortado pelo Rio Jacuí, um dos maiores rios do estado, um dos maiores, e cortado em 2 sentidos, né? Cortado geograficamente e também de realidades, né? O lado sul do Rio Jacuí são áreas maiores de agricultura patronal, industrial, e tem também agricultura familiar, enfim, mas predomina a agricultura patronal. E no lado sul, no lado sul é patronal, e no lado norte, onde nós estamos, é basicamente agricultura familiar, né? Com algum também patronal, mas se prioriza que tem mais agricultura familiar. E aqui, onde a gente está, no Bosque, predomina a agricultura familiar, com áreas pequenas, uma região de bastante produção de fumo, o tabaco. Aqui toda essa região do Rio Grande do Sul, o Vale Rio Pardo e aqui o Baixo Jacuí, tem bastante produção de tabaco. Mas também tem o arroz, alguns pequenos rios passam por aqui, e a soja, que nem o resto do país, tomou conta e vem ocupando cada dia mais espaço, na grande propriedade e também nas pequenas, e essa realidade a gente enfrenta aqui também. Infelizmente a gente tem a soja química na frente de casa, né? É uma realidade que a gente não gostaria, enfim, mas que é a nossa realidade. Mas falando da porteira para dentro, isso aqui é uma área da minha família, que está junto com a família, contando a Maria Flor e o Pedro, pelo menos com eles são a 6ª geração que passa por aqui, pelo menos isso, a 6ª geração. E minha família é agricultor familiar, minha mãe é professora, meu pai sempre foi agricultor, manteve essas atividades agrícolas, produção de alimentos, fazia feira, enfim. E aí, uma experiência que a gente teve fora daqui, fora da agricultura, né, me fez querer voltar para cá e exercer as atividades agrícolas na prática. O que a gente dizia que era possível é fazer, né, aqui. E viemos fazendo, assim, com certeza algumas dificuldades de controle nesses 6 anos, mas viemos crescendo. Crescendo no sentido de uma aprendizagem crescente. E aqui são 24 hectares, a gente tem uma pequena pecuária assim, de leite e corte para subsistência, alguns pequenos animais, pequenos e médios animais, porco, galinha, enfim. E de agricultura, de mexer com a terra, no caso, culturas anuais, que foi o pai sempre teve, que é a questão da mandioca, da moranga, das batatas e melão, melancia, enfim, essas culturas. Quando a gente veio para cá, a gente introduziu a horta com mais ênfase, né? E aí a diversidade que vem da horta, de diversos legumes e hortaliças. E nesses anos também uma pequena área de arroz irrigado, principalmente duas variedades, sendo uma o grão redondo japonês e outra aromático, jasmine. Também para subsistência e comércio de um excedente, né, de um pequeno excedente. Isso que nós vemos que a gente faz de produção, né? Resume a produção Na verdade, é uma diversidade bem grande de alimentos. Porque além desses cultivados, sim, a gente tem uma diversidade de temperos, por exemplo, na horta.
tem bastante chás, e sem falar nas punks, né, que também aos poucos vem crescendo aqui dentro, e enfim, vem crescendo como um todo, e aqui a gente vem conhecendo elas e apreciando, e também disponibilizando para quem quer esse alimento, as famílias querem esses alimentos. Então esse é um pouco, né, desse espaço onde a gente vive. No caso tem nós 4 que nos apresentamos, e na mesma área tem meu pai, minha mãe e minha irmã. Esse espaço, nós somos na área 7 aqui, são 2 famílias, enfim, mas todas as 24 hectares, toda a área nossa aqui é de agroecologia, né, que não fizemos mais agricultura química já há um tempo. Falar um pouco das dificuldades que nós encontramos nesses 6 anos, né, quando a gente veio para cá. A gente esperava que esse movimento fosse um pouco mais rápido, né, que essa transição agroecológica acontecesse de forma mais leve, mais fácil, porque era uma área que já não se tinha uma dependência química, mas não se tinha um manejo agroecológico, né? Então, quando a gente veio para cá, tinha um outro olhar sobre as possibilidades, tanto de produção, quanto de relação, quanto de comércio. E ao longo desses 6 anos, né, como o Diego disse, né, a gente foi uma crescente na aprendizagem, né, a teoria e a prática nem sempre condiz, e a prática depende muito de cada espaço e de todos os seres envolvidos, né. Quando a gente veio para cá, a gente se deparou com a dependência de insumos orgânicos, né, porque a terra precisa de auxílio para ela entrar em equilíbrio. A gente precisou aprender a manejar o solo, né, o ambiente como um todo, para ele ser menos dependente de insumos externos. Mas ainda hoje, a gente ainda precisa, né, de alguns insumos orgânicos que a gente acaba tendo que buscar ainda fora da propriedade, e sementes, né. É um grande gargalo da produção orgânica, é a falta de ter acesso a sementes orgânicas e principalmente crioulas. Quando nós iniciamos, nós buscamos a Bionatur, né, que é uma das produtoras de semente orgânicas que tem no estado, e a gente conseguiu produzir algumas culturas a partir dessas sementes, outras a gente não teve tanta ênfase, não tivemos qualidade nessa produção, e acabamos, né, tendo que nos permitir nos deparar com a realidade, né, então ter acesso a sementes com tratamentos químicos para poder produzir. E ao longo desses anos, acho que os últimos 2 para 3 anos que a gente tem conseguido fazer mudas, né, com maior qualidade, assim, a gente tem conseguido ter as nossas mudas, os nossos alimentos a partir de mudas produzidas por nós e com qualidade, né, que é outra dificuldade, né, a gente veio para cá, não é simplesmente botar a semente na terra, né, é preciso um cuidado, a semente depende muito da semente também que a gente consegue ter acesso. Então, são diversos fatores, né, que nos levam a muitas vezes demorar no processo, né, e então a semente crioula é uma das coisas que ainda é pouquíssimo acesso, principalmente se tratando das hortaliças, né, pelo tempo que precisa essa planta estar nesse ambiente para poder ter semente, e a própria qualidade, né, o conhecimento de preservação, de cultivo e de preservação das sementes, para a gente poder produzir a própria semente, por exemplo, né, ou até mesmo adquirir de outros espaços, a gente tem bastante dificuldade ainda, né, de conseguir essas sementes. Depois de 6 anos, as próprias relações com as pessoas, com outros agricultores e movimentos, alguma coisa a gente já consegue, né, de sementes crioulas cultivadas por outros agricultores, mas ainda bem, de forma bem resumida, né. E a relação da dificuldade, ela se torna um pouco mais complexa, porque não é só esse ambiente, né, ele não é um ambiente isolado.
Então, quando a gente pensa a propriedade, pensa a nossa produção, não dá para pensar isoladamente. Tem um vizinho que é do lado, são poucos metros, tem manejos, né? É uma agricultura convencional, tem manejos convencionais. Já citou que nós temos, infelizmente, uma lavoura de soja na frente da nossa casa, de soja convencional. Então, não tem como a gente se isolar disso tudo, né? Acaba a forma com que dos manejos e tudo que ocorre na volta da propriedade, a propriedade sente. Então, a gente ainda tem que lidar com isso, né? Com esse cuidado de isolamento para a gente não ter contaminação química com o que a gente produz. E hoje nos preocupa, né? Tá passando veneno na frente de casa e as crianças estão no pátio, então vai bem mais além da produção, né? E que hoje a legislação coloca, né? Que a gente tem que isolar nossa área de produção para não ter contaminantes, isolar do outro, né, de outro ser que vai colocar veneno nas áreas e pode chegar até a nossa produção. Mas vai além disso, né, a gente não quer esse isolamento químico, a gente não quer que ocorra só na nossa horta, né, a gente não quer ter contato com isso, que a gente sabe que agride o meio ambiente e também a nós, né, hoje aos nossos filhos. Mas e esse isolamento, ele vai além ainda disso, o isolamento social que acaba ocorrendo, né? Esse diálogo que, quando a gente vê um vizinho botar veneno na frente da nossa casa e tá aqui as nossas crianças no pátio, existe um isolamento social entre nós, né? Porque existe olhares diferentes, né? Então, a gente tem essa restrição, infelizmente, né? Então, acaba tendo também um isolamento social que a gente consegue dar uma equilibrada, tendo relação com outros agricultores mais vinculados aos grupos que a gente participa, né, de agricultores agroecologistas que estão a quilômetros de distância da gente, mas é o nosso suporte, né. Infelizmente, viver da agroecologia também traz esses isolamentos sociais que historicamente, né, acontece com as populações que têm visões diferentes, né, no seu modo de vida. É basicamente isso, assim. E é interessante a gente ver que essa questão das parcerias, né, como a gente acaba... E a gente não gosta disso, né, da questão desse isolamento. Inclusive a gente tenta participar de alguns momentos com outros agricultores da comunidade para evitar esse isolamento, porque o isolamento não é interessante para ninguém. Mas a gente acaba se fortalecendo e se reconhecendo e, vamos dizer assim, tendo assunto, são com outros agricultores que pensam como nós, né? E que muitas vezes não, que no caso não estão próximos geograficamente, e assim da mesma forma com que parcerias, né? A gente tem essas relações institucionais, né? E é importante ressaltar, por exemplo, a relação que a gente tem com o CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, situado em Santa Cruz, ou seja, são 90 km, 100 km daqui, mas que tem uma abrangência em toda a região, né, desde o Vale Rio Pardo até o Vale Taquari. E então, aí o CAPA, a gente está com o CAPA se fortalecendo dessa relação com os agricultores desde antes da gente vir para cá, né, mantendo essa relação, que o CAPA tem essa proporção de grupos, né, trabalha em grupos de agricultores e vem promovendo isso, né, vem realmente promovendo a agroecologia. E é muito bom ter essa relação, e a partir do CAPA a gente tem formação, a gente tem relação com outros agricultores, tem um quadro na área técnica agrícola, tem pessoas na área de saúde, de nutrição, então que trazem essa questão do alimento. Com saúde. Né? Com saúde, tem essa relação, né, de alimento e saúde, que é uma questão óbvia, e o CAPA traz isso muito bem. Além do CAPA, recentemente, mais recente, a gente tem um pouco de relação com o movimento de pequenos agricultores. O movimento também, além de ser um instrumento de luta, né, e organização dos agricultores, ele vem com uma proposta de também organização da produção, né, de compras coletivas, né, desde um pó de rocha, por exemplo, de uma adubação orgânica, que a gente já falou dessa dificuldade de encontrar, e também principalmente a questão das sementes. O movimento hoje organiza os agricultores para produzirem sementes e tem uma estrutura de beneficiamento de algumas sementes
Infelizmente ainda são poucas, né? Tem algumas variedades de milho, algumas variedades de feijão, batatinha esse ano estão tendo, algumas coberturas verdes, mas já é um passo, né? Já é uma forma de a gente deixar de ser dependente da agropecuária, né? De ficar comprando semente industrializada que vem de outros países, produção, enfim, né? E comprar uma semente adaptada à nossa realidade. E também, sem dúvida, desde que a gente veio para a Cachoeira, essa relação com a UERGS, né, com as pessoas ligadas ao UERGS, principalmente com o Grupo Gaia, né, de agroecologia, que nos mostrou ainda mais a questão da importância da semente crioula, que nos abriu relação com pessoas que estão dentro da universidade, seja estudantes, sejam professores, outros agricultores que também, como nós, têm essa relação com Gaia. Isso é muito importante, porque a gente precisa se fortalecer, né, a gente senão não podemos, às vezes, dar uma desanimada de ficar relativamente isolado, assim. Mas quando a gente se encontra com outros que pensam como nós, ou próximo a nós, é muito gratificante e nos fortalece, né? Fortalece o movimento de agroecologia, e a gente vê que é isso mesmo, que tem que fazer agroecologia, que o agronegócio não dá mais, né? Chega, não tem como manter mais, não é mais sustentável. Então, isso é um pouco do que a gente vem vivendo, assim, a agroecologia, a Rosana falou um pouco dessa questão do tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo da natureza, né? A gente achou que assim, chega aqui ano que vem, já vamos estar com uma horta totalmente equilibrada, tudo organizado, e não é assim, né? Em 6 anos a gente começa a reconhecer que, não faz tempo, não precisa mais passar cauda, porque começou um processo de equilíbrio, começou, né, em 6 anos. E a gente também tem que reconhecer esse tempo, né? E como é bom também conhecer ele e apreciar e saber que é nós que forçamos. E se for para forçar, o agronegócio força o tempo, né? E a proposta não é essa, né? A proposta é fazer diferente. É manter um outro ritmo, uma outra vida, né? Enfim, isso é um pouco da nossa experiência. Quem é da região ou não, estamos abertos a mais diálogos, a porteira está aberta aqui para a gente poder conversar e, enfim, trocar experiência. A gente acha muito importante essas relações, acha muito importante um espaço como esse, por exemplo, que o Gaia organiza, enfim, promove, né, do mesmo jeito que em outros momentos pôde promover presencialmente, né, infelizmente nesse momento a gente está por aqui online, mas já contribuímos e aprendemos muito com o Grupo Gaia, e a gente pôde nesse momento, dessa forma, falar um pouco do que a gente vive e viveu e vive e vai viver por aqui. É importante também ressaltarmos que essa trajetória, né, já colocamos que ela tem muitas dificuldades e é uma trajetória longa. Mas é importante a gente ressaltar que vale a pena, né, a gente fazer essa caminhada e fazer essa trajetória toda. É uma transformação que transforma os seres humanos que buscam a agroecologia. É importante ressaltar que a agroecologia, ela começa nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas escolhas, né? Nas nossas escolhas alimentares, não só de quem produz, né? Mas de quem se diz lutar pela agroecologia. Começa pelas nossas escolhas alimentares, pelas nossas compras, né, as embalagens. Então, o que a gente vai fazer com os nossos resíduos é um processo de transformação que vale a pena, né? Importante a gente ressaltar isso. E para nós aqui vale a pena, nesses 6 anos que nós estamos aqui, porque nós nos mudamos, né? Enquanto saúde, a nossa alimentação, o nosso conhecimento com as plantas medicinais, né, com essa medicina popular que hoje a gente tem acesso, né, às ervas, às homeopatias. Então, essa saúde de qualidade, essa alimentação de qualidade, e a gente poder hoje apresentar isso para os nossos filhos, né? A gente apresentou a Maria Flor e o Pedro Ernesto. Eles têm acesso a esse alimento de verdade, esse alimento com saúde,
que alimenta, que nutre. E a homeopatia, né? Quando a gente pega um vidrinho de homeopatia, aparecem 2 passarinhos de boca aberta pedindo a homeopatia, os chás. Então eles nasceram e estão crescendo com essa relação com a medicina que está aqui no nosso quintal e tem acesso à horta, que vão comigo lá colher o alimento para fazer o almoço e já vem comendo uma folha de couve, vem comendo um moranguinho. Isso faz com que o nosso coração diga que a gente está no caminho certo, não é? Porque eles já conhecem isso, eles já vivenciam isso e a gente está fornecendo saúde. Então, por isso vale a pena. Por mais que a trajetória às vezes esteja pesada, ela vale a pena. Então, deixar esse recado para vocês, que é uma grande caminhada e uma caminhada que vale muito a pena. Muito obrigado e estamos à disposição para uma próxima conversa.